Bom, ultimamente, muito se fala de prevenção na terceira idade, na melhor idade, né? Mas o que fazer quando alguma patologia já se instalou, de maneira que o idoso não consiga mais realizar as suas atividades de vida diária, nem caminhar, nem ter mobilidade suficiente para se virar sozinho, até mesmo na própria cama? A fisioterapia, nesse caso, vai ter um papel fundamental quando o assunto é esse, né? Chamado de síndrome do imobilismo, essa patologia pode surgir associada a diversas outras doenças como derrame, esclerose, e a falta de mobilidade faz com que as articulações tornem-se rígidas. Isso pode levar a deformidades e também muita dor. E agora, para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente está recebendo aqui a fisioterapeuta Patrícia Barcelos. Patrícia, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, né? Obrigado pela presença. Síndrome do imobilismo, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. É exatamente o que acontece com as pessoas que deixam de se movimentar. Então, ela é mais comum nos idosos ou até mesmo nas crianças, em qualquer adulto que sofre algum acidente, um trauma. E ele para de exercer suas atividades de vida diária. Então, se algum jovem mesmo sofre um acidente automobilístico, por exemplo, e fica acamado, ele desenvolve a síndrome do imobilismo. Se a gente não faz fisioterapia, isso vai se agravando cada vez mais. E aí, no caso, vem as dores, né? Acontece um enrijecimento, né? A gente fala enrijecimento das juntas, não é isso? Isso, exatamente, das articulações. Das articulações, né? Então, as articulações vão ficando cada vez mais rígidas, a gente vai perdendo força muscular. Então, tudo que a gente não usa atrofia, isso já é um ditado popular, né? Cientificamente, a gente chama isso de hipotrofia. Então, a gente perde músculo, as articulações ficam rígidas, a gente perde a capacidade de realizar movimentos, logo, a gente não consegue sentar mais o paciente, ele não consegue mais ficar em pé. E se a gente consegue fazer fisioterapia no tempo adequado, isso vai melhorar e muito e evitar com que todas essas consequências aconteçam. Olha, eu não compartilhei isso com vocês aqui, mas durante 2 dias, no começo desse ano, eu acabei ficando internado, né? Eu estava com um inchaço no joelho, praticamente uma artrite aí, né? E fui para o hospital e a equipe de fisioterapia do hospital batia na porta do quarto pelo menos 2, 3 vezes por dia, né? Insistindo para eu andar, para fazer alguma atividade física, né? Então levanta a perna direita, levanta a perna esquerda, estica os braços, para não ficar apenas na cama, né? Então tá aí a importância. Eu, na verdade, tinha condições de fazer esses movimentos, mas eu imagino a pessoa que realmente fica totalmente acamada, perde praticamente toda a mobilidade e aí realmente vai depender justamente de um profissional, né, para fazer esse serviço. Isso, a sua lesão foi transitória. A minha foi passageira, ainda bem, né? Às vezes a pessoa fica internada e fica com dor, e ela fica com medo de realizar atividade física. O fisioterapeuta sempre insiste, porque é importante a gente se movimentar, seja com a ajuda de algum medicamento que tire a dor. Agora, imagina um paciente que tem um derrame, que é um acidente vascular encefálico, que perde metade do corpo, ele perde o movimento e a sensibilidade, ele não entende como é que aquele braço, aquela perna se mexem mais. Então, ele acaba entendendo que aquela parte não funciona e que ele não vai mais usar. Se ele ficar na cama, não sentar, não andar, ele vai perder a habilidade. O importante é que quanto antes a gente comece a fisioterapia, comece a movimentar esse membro, porque a sensibilidade vai voltando aos poucos, a movimentação vai voltando, e esse paciente consegue voltar a andar de uma forma, às vezes, adaptada, às vezes com a ajuda de alguma órtese para posicionar melhor, tanto a mão, o braço, quanto a perna, e ele consegue retornar às suas atividades de vida diária. A pessoa, ela perde o movimento, assim, na verdade, ela vai perder a sensibilidade porque o cérebro deixa de ser estimulado? Seria mais ou menos isso? Isso, a parte do cérebro que seria responsável tanto pela sensibilidade quanto pelo movimento, ela sofreu uma lesão. Normalmente ela perdeu a irrigação sanguínea, então o sangue não irriga mais, aquela célula morre. Então você perde essa informação que era enviada do cérebro para o membro. O que acontece quando a gente começa a fazer fisioterapia? O cérebro, a gente tem uma capacidade que a gente chama de neuroplasticidade. Ele se adapta, então isso é a coisa mais incrível que acontece no ser humano. Então, outra parte do cérebro que ainda está boa, ela assume a responsabilidade pela movimentação e sensibilidade daquele membro. Claro que não é da mesma forma que seria a parte que é ideal, que é desenvolvida para isso. Mas você consegue gerar o movimento, gerar a sensibilidade e desenvolver isso no paciente. Então a possibilidade de reabilitação é muito grande. Muito grande. Quanto mais precoce a gente conseguir intervir nesse paciente, começar os exercícios de estimulação sensitiva. Então a gente coloca frio, calor, texturas, para ele voltar a sentir, movimentar esses membros, mais rápido ele consegue fazer com que outra parte do cérebro entenda que precisa se mexer. Então
Então são estímulos não apenas de você movimentar as articulações, Isso. mas na verdade de você provocar algumas sensações ali naquela parte do corpo, seria isso? Exatamente. E a gente consegue, quanto mais precoce a gente faz isso, mais rápido a gente consegue fazer com que o paciente recupere a sensibilidade e a movimentação, que são duas sensações que estão interligadas, porque você precisa sentir que o chão está lá para conseguir desenvolver o movimento. Então, por isso que é tão importante a estimulação sensitiva. Até imagino também. que de repente essa pessoa de uma hora para outra, né? É claro que com o avançar do tratamento, ela pode até voltar a andar. Mas aí, a partir do momento que ela esqueceu de como se anda, ela fica com medo, não é isso? Exatamente, porque ela não sente. Ela até olha que a perna dela está sendo colocada no chão, mas ela não está sentindo o chão. Então, por isso que a gente tem que, sempre com o auxílio de um profissional, inicialmente, principalmente de um fisioterapeuta, você coloca o pé no chão e aí ela vai conseguindo compreender de novo que aquela sensação naquele membro é pé no chão. E aí você vai desenvolvendo tanto a habilidade sensitiva, a gente chama isso de movimentos de sensibilidade sinestésica, né? Então é a sensação da articulação, dos membros, da perna, em relação a algum estímulo que no caso aqui é o chão, quando você está colocando o pé no chão. Então ele vai entendendo e conseguindo desenvolver o movimento e até uma hora que ele consegue gerar o movimento simultâneo com as duas pernas que daria o andar. Acho que de uma outra forma, né, é fazer com que o paciente entenda essa sensibilidade corporal de uma forma, né, exatamente como isso. Um todo, né? Isso. Ele volta a entender como o corpo dele funciona, porque ele tem a imagem de 2 membros, tronco, cabeça e 2 pernas. Quando ele tem, por exemplo, um derrame, ele perde a sensibilidade de metade. Então, a gente volta a mostrar para ele que existe esse membro, como ele funciona, ensina a andar, a sentar de uma forma diferente, uma parte do cérebro diferente, mas que volta a ser funcional. Isso é muito importante, a gente precisa enfatizar muito isso, porque a gente vê muitos pacientes que poderiam ter sido atendidos mais precocemente. Então, quando a gente pega, o membro já está totalmente enrijecido, atrofiado. E aí é mais difícil, não é impossível, mas é mais difícil. A gente tem que trabalhar mais movimentos, às vezes a gente precisa de ajuda de algumas medicações para liberar esse membro, essa perna, esse braço. Geralmente esse atendimento é home care, é isso? É feito em casa? Isso, a gente tem diversas formas. Então, na fase inicial, quando o paciente é hospitalizado, a gente faz no hospital. Como eu recebi lá, né, gente? Exatamente. Então, o paciente teve AVC, ele é levado para o hospital provavelmente pela família, ele recebe o primeiro atendimento. Quando isso é estabilizado, o que acontece? O paciente pode ir para casa. Algumas vezes ele não consegue andar ainda. Ele ainda está acamado, ainda não consegue sentar. Nessa fase de transição, entra a fisioterapia em home care, no atendimento domiciliar. Então, a gente vai ajudar esse paciente a sair da cama, a ficar sentado numa poltrona ao longo do dia. Às vezes, precisa de uma cadeira de rodas adaptada no começo. Então, a gente vai deixando o paciente mais sentado. O mais interessante é que o paciente que fica acamado, fica deitado muito tempo, quando você coloca ele sentado, ele sente muita tontura. Isso acontece com a gente também, acontece, né? Você fica muito tempo na cama, às vezes você levanta, você perde um pouco o sentido. Levanta bruscamente, né? Então, imagina o paciente que fica dias na cama. Quando você restabelecer esse equilíbrio, essa sensação corporal, depois a gente começa a ficar com ele em pé, com auxílio, depois a gente começa a andar com esse paciente. E essa transição acontece dentro do home care. O cuidador entra também nesse processo? Entra. Imagina que a gente faça a fisioterapia uma vez por dia, quando esse paciente sai do hospital, 5 vezes por semana. Isso acontece em torno de 30, 40 minutos até 1 hora, dentro de 24 horas do dia do paciente. Então, ele vai ser movimentado. Então, é importante ensinar o cuidador a colocar o paciente sentado na poltrona. Porque o fisioterapeuta faz o exercício, senta ele na poltrona. Depois, vai ter que ser tirado da poltrona e colocado na cama, levado para o banho. E é muito importante também uma outra função do fisioterapeuta. A gente orienta o cuidador como ele deve sustentar o paciente. Porque se ele pegar de forma errada, com uma postura inadequada, o cuidador pode ter uma lesão. Isso é importante. Muito importante. Tanto a equipe de enfermagem, que já tem esse estudo, a gente normalmente reforça essa orientação. Porque imagina que é uma pessoa, às vezes obesa, a gente tem muitos obesos que têm AVC, acidente vascular, e aí a gente tem um cuidador que também sofre lesão. Então é difícil deslocar esse paciente. A gente precisa ter essa visão também do fisioterapeuta como um todo. Quando a gente fala em cuidador, né, vamos lembrar que hoje o cuidador é um profissional treinado, também capacitado. Isso. Existem cursos para cuidador pelo Brasil afora. Aí, né? Então, não é a verdade, não é qualquer pessoa que você pegou, né, na sua vizinhança ali, que gosta de enfermagem, que gosta de cuidar da pessoa, que você vai colocar para dentro da sua casa. Né? Exatamente. Às vezes a gente tem um familiar que é cuidador também. Isso acontece muito com criança. Então, a mãe pode ser a cuidadora. É que criança é mais fácil de mobilizar.
especializar. Mas às vezes a gente tem um esposo, a esposa que é um cuidador, ele vai aprender esses cuidados. Então nem sempre a gente consegue um profissional especializado, mas a gente dá o treinamento para ele de todas as funções que ele vai ter que exercer. Então, na verdade, esse treinamento também vai para a família, né? Vai para a família. Então, tanto o fisioterapeuta, o enfermeiro, o médico, ele dá esse treinamento para o cuidador inicial. Porque é uma rotina diferente, né? Vamos supor, o paciente pode precisar receber alimentação por sonda. Não é uma coisa comum, a quantidade. O auxiliar de enfermagem, às vezes, está na casa, em alguns casos, não. Então, o cuidador precisa aprender. Então, ele é treinado. Então, a pessoa pode até gostar, mas ela vai precisar passar por um treinamento. Tá. A fisioterapia também vai ajudar no processo de respiração? Sim, a gente tem a fisioterapia respiratória. Dentro do home care, a gente trabalha isso simultaneamente. Então, tanto a parte respiratória quanto a parte motora. Nada do nosso corpo está isolado. A gente trabalha... Tudo interligado. Exatamente. O que acontece? A parte respiratória, ela é muito importante, principalmente preventivamente. Então, a gente tem casos, claro, de paciente que tem uma doença respiratória que faz uma pneumonia interna e vem para o home care para fazer tratamento. Nesses casos, a fisioterapia ela é mais intensiva respiratória, a fisioterapia motora ela é mais adjuvante para o paciente não ficar parado e a gente ajuda a tirar o catarro do pulmão, a gente oferece oxigênio quando necessário, então o paciente pode usar oxigênio em casa. Tem alguns pacientes que precisam de um respirador para ajudar, então eles não conseguem respirar sozinho, o respirador ajuda eles nessa respiração normal. E a gente tem aqueles pacientes, por exemplo, que a gente falou do AVC. Então ele é um paciente que não tem uma doença respiratória. Mas, na síndrome do imobilismo, como a gente falou no começo, se ele ficar parado, o que vai acontecer com o pulmão dele? O pulmão dele vai fechando, porque ele respira fraquinho. Quando que a gente respira mais forte? Quando a gente corre, quando a gente faz alguma atividade além do normal. Como ele não faz, esse pulmão vai fechando. Então, ele corre o risco desse pulmão fechar, juntar a bactéria e fazer uma pneumonia. Então, a gente tem que fazer exercícios para abrir o pulmão. Então, a gente faz tanto a fisiorrespiratória quanto a fisioterapia motora. O pulmão, na verdade, ele vai trabalhar conforme... Parece que é só aquela necessidade que ele tem naquele momento, né? Exatamente. A capacidade do pulmão ela é muito grande. Tanto que se a gente for treinado, a gente pode correr grandes distâncias. Só que se a gente não utilizar também, o corpo ele acaba aproveitando pequena parte do pulmão e a outra parte vai se fechando. Então, por isso que a gente precisa abrir o pulmão. Alguns pacientes conseguem fazer sozinho. Então, pacientes que têm consciência, eu posso pedir, o senhor pode respirar fundo, fazer exercício com os braços. Alguns pacientes não, eles perdem a consciência, eles não conseguem interagir. Então, eles ficam acamados, a gente pode fazer fisiomotora, mas eles não entendem o exercício respiratório. Nesses casos, a gente tem a ajuda de alguns aparelhos, que a gente consegue fazer por máscara uma pressão para abrir o pulmão. Sim. Então, são exercícios preventivos muito importantes e assim a gente evita com que o paciente que já está em casa, que já está numa fase de tratamento, onde ele está mais estável, que ele evite que ele volte para o hospital. Tá. Pacientes que estão acamados, desacordados, fisioterapia também atua? Também atua, e atua muito intensivamente. Porque esse paciente que está desacordado, nem sempre ele tem movimentação ativa. Então, ele pode estar inconsciente, mas eventualmente ele pode se mexer. A grande maioria não se mexe. Então, se a gente não fizer um movimento para ele, ele não vai fazer. Então, a gente precisa movimentar esse membro. Esses são os pacientes que têm mais risco de síndrome do imobilismo. A gente precisa ficar sempre de olho no pulmão, se o pulmão não está mais fechado, se esse paciente não está desenvolvendo uma pneumonia. Mudar ele de posição na cama frequentemente. Então, o fisioterapeuta, junto com a enfermagem, com o cuidador, fazem isso de uma forma cronometrada, então a cada 2 horas, a cada 4 horas, dependendo do paciente. Até porque se o paciente não se mexe sozinho e fica deitado na mesma posição, ele desenvolve ferida. As escaras, né? Isso, úlceras de pressão, ou escaras, como a gente conhece. Então, a gente precisa movimentar esse paciente. E se ele ficar na mesma posição, mesmo que ele não faça uma escara, que é muito difícil que isso aconteça, ele vai desenvolver a síndrome do imobilismo. Então, imagina um idoso que você não mexe as pernas. Se ele ficar com a perna rígida junta, você não consegue nem trocar uma fralda, fazer higiene pessoal, dar um banho. Então, a gente precisa manter essa movimentação articular até para a higiene desse idoso ser adequada. E o fisioterapeuta atua nessa parte. Quando a gente discute esse assunto, né, naturalmente a gente pensa no idoso, né? Isso. Mas vamos lembrar que essas situações, como eu falei no comecinho, né, qualquer pessoa pode passar por um trauma Exatamente. e pode acometer desde uma criança, né, um jovem, aí, uma pessoa plenamente ativa, até mesmo o próprio idoso, né? Que também é plenamente ativo, né? Exatamente. De repente pratica atividade física, mas de uma hora para outra, por alguma fatalidade, vem a ser acamado, né? A gente tem casos, a grande maioria dos jovens, né, em idade ativa, idade produtiva, que vão para home care por alguma lesão, tem relacionamento com acidentes. Então, acidentes automobilísticos que acabam tendo sequelas pela lesão que aconteceu.
A gente tem as crianças pequenas hoje que vão para a home care também, que são as crianças que nasceram prematuras. Então, ficam meses no hospital até ganhar peso. Elas, às vezes, são dependentes de oxigênio, dependentes de ventilação artificial. Elas não conseguem sentar no tempo certo, andar no tempo certo. Então, a fisioterapia também ajuda nisso. Criança recém-nascida? Recém-nascida. A gente tem muita criança recém-nascida hoje em home care. A Home Doctor, que é a home care que a gente trabalha, tem quase metade dos nossos pacientes são crianças. Olha que incrível esse dado. Muito interessante. E aí, quando a criança atinge um certo peso, ela pode sair da UTI neonatal, mas ela ainda precisa de cuidados. Então, às vezes, ela não consegue se alimentar por mamadeira ou pela amamentação da mãe. Ela vai com uma sonda. Então, tudo isso a gente vai fazendo a transição. Às vezes tem uma sonda direto no estômago, às vezes ela precisa de alguma medicação na veia. Isso em home care a gente faz, em casa a gente faz. E essa criança que nasceu antes, ela não vai sentar no tempo certo, andar no tempo certo, porque ela nasceu antes, ela tem outros estímulos. Ela ficou no hospital, ela não foi para casa. E a fisioterapia atua nesses casos, estimulando essa criança. Então, o nosso maior orgulho é ver as nossas crianças que nasceram prematuras, chegam em casa e hoje, com 4, 5, 6 anos, já sem oxigênio, andando e levando uma vida normal. Tá. No seu caso, você trabalha numa empresa privada, né? Isso. É isso, de uma empresa de home care. O SUS, como que é o SUS em relação a esse tratamento? Então, existem vários programas de home care que são fornecidos pelo SUS. Isso, normalmente, cada governo, cada estado tem o seu programa. Okay. Isso existe Na verdade, você teria que procurar a sua cidade, o seu estado, para ver como você consegue se integrar nesse programa. Então, existem os critérios para que você entre nesses programas, mas tem várias cidades, a gente tem um programa em Minas Gerais que é muito importante, na Bahia a gente tem um programa de home care também muito grande, fornece todos os equipamentos, então, por exemplo, oxigênio, respirador artificial, todo o suporte e os profissionais, então isso é fornecido pelo governo. E, além disso, com as operadoras, que são o sistema privado de saúde, a gente tem também o sistema de home care. Perfeito. Olha, então hoje nós conversamos sobre essa síndrome do imobilismo, né? Que, se não for tratado, na verdade, pode acarretar sérios problemas para o paciente, mesmo depois que o problema inicial tenha se resolvido, né, doutora? Exatamente. Muito obrigada pela oportunidade. Eu agradeço foi um prazer. demais, né? Se alguma dúvida ficou para você de todo o Brasil, pode mandar para cá o WhatsApp 0 operadora 11 94494 5023. Obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço.